tem imagens ao vivo de Portugal, Lisboa. Você está vendo o presidente eleito Lula, que hoje se encontrou com o presidente português e também com o primeiro-ministro português. Vamos ouvir. Como a sua primeira viagem bilateral após a sua eleição e ainda antes de tomar posse. O mundo tinha muitas saudades do Brasil, precisava que o Brasil regressasse à defesa dos valores da democracia, ao combate contra as alterações climáticas, à defesa do ambiente, àquilo que é a proteção e a defesa da cultura. Portugal tinha muitas saudades do Brasil, há muito tempo que não estamos juntos, e eu pessoalmente tinha muitas saudades do Presidente Lula. E por isso quero agradecer muito esta oportunidade de aqui estar. Há que recuperar o tempo que perdemos, o tempo em que estivemos afastados, e temos muito a fazer em conjunto. Este ano celebram-se 200 anos da independência do Brasil. É uma história muito bonita, de um país fantástico e um país de que Portugal se orgulha de ser irmão, de ser amigo e com quem quer construir o futuro em conjunto. E tenho a certeza que a partir do próximo dia 1 de janeiro vamos voltar a ter o Brasil perto de nós e vamos continuar esta caminhada que há 200 anos começámos entre duas pátrias independentes e que já há uns séculos tínhamos em comum. Presidente Lula, muito obrigado pela sua visita. Vamos em frente. Olha, primeiro, a minha alegria de estar em Portugal e ser recebido pelo presidente e pelo primeiro-ministro numa demonstração de que o Brasil voltou ao mundo político. O Brasil voltou a discutir os assuntos que são de interesse da humanidade, que são de interesse do Brasil e que são de interesse dos nossos parceiros. Eu fiquei muito emocionado quando, no discurso na COP27, no Egito, o povo gritava: o Brasil voltou. E era muito marcante para mim porque fazia 4 anos que o Brasil estava totalmente isolado do mundo. Nenhum país que sofreu bloqueio nesses últimos 30 anos teve o isolamento que o Brasil teve por culpa do próprio governo brasileiro. Não foi o mundo que isolou o Brasil que se isolou. O Brasil, que um país que nunca teve um contencioso nos últimos 150 anos. O último contencioso foi a Guerra do Paraguai. Um país que era considerado o país mais alegre, o país com maior esperança, um país que saiu da 12ª economia para a 6ª economia do mundo, um país que voltou agora à 13ª economia, virou um país triste, porque é um país em que a esperança desapareceu, em que o presidente fazia questão de não conversar com ninguém, de não receber ninguém, ninguém queria visitar o Brasil, porque ele teve um comportamento totalmente anti-Brasil e antidemocrático. Eu estou orgulhoso porque posso agora dizer para vocês que, finalmente, eu vou assinar o prêmio que o Chico Buarque ganhou, o prêmio de Camões, que o governo atual não quis assinar. Eu vou assinar e, se Deus quiser, estarei em Lisboa com o Chico Buarque para receber o prêmio Camões, tão merecido pelo Chico Buarque. E a segunda coisa é que nós vamos votar a cumprir aquilo que nós soubemos fazer muito bem de 2003 a 2015, quando governamos o Brasil. Nós vamos cuidar da questão climática, nós vamos cuidar da Amazônia como um patrimônio da humanidade, em qual o Brasil tem total soberania, mas nós precisamos compartilhar com o mundo a pesquisa para descobrirmos o potencial da nossa biodiversidade e que a gente possa contribuir com o mundo cuidando da mais importante floresta tropical existente no planeta Terra. Esse compromisso nós assumimos de dizer ao mundo que nós vamos proibir garimpo ilegal,
que nós vamos proibir madeireiros ilegais, que nós vamos proibir as invasões de terras ilegais, que nós vamos preservar as terras indígenas e vamos preservar as áreas de preservação ambiental, que elas continuem intocáveis para que o povo possa ter certeza que o Brasil está cumprindo com a sua tarefa junto à humanidade. Se houve um tempo em que alguém não queria discutir a questão climática, porque achava que era uma questão de universidade, porque achava que era uma questão de gente muito jovem, hoje a questão climática é um desafio para a humanidade. Nós não temos dois planetas Terra, nós temos um único. E é esse único que nós precisamos cuidar. Cuidar com muita responsabilidade, e por isso eu fiz questão de dizer que os países mais ricos têm que assumir os compromissos, porque em Doha, em 2009, foi aprovado que os países ricos iriam fazer um fundo de 100 bilhões de dólares para ajudar os países emergentes, os países que ainda têm florestas preservadas, e até agora não foi juntado sequer $1 do compromisso feito. Eu tenho defendido, inclusive, ministro, que nós precisamos de uma governança global mais representativa. Sobretudo na questão climática, a gente não pode tomar uma decisão e depois levá-la para que o Estado Nacional decida se vai cumpri-la ou não cumpri-la, porque nós temos exemplo de que o protocolo de Kyoto, que foi assinado há tanto tempo atrás, até hoje não foi cumprido por muitos países. Então é preciso que a gente tenha uma governança global com mais representatividade. Eu estou defendendo que a ONU de hoje não pode continuar sendo a ONU de 1948. O mundo mudou, a geopolítica mudou, as pessoas mudaram, a cultura mudou e, portanto, o Conselho de Segurança da ONU precisa mudar. Precisa ter mais gente representando todos os continentes e precisa acabar com a ideia de que um país pode ter o direito de veto. Ninguém é superior a ninguém, independente da sua riqueza, independente do seu poder bélico e militar, independente da sua grandeza científica e tecnológica e da sua quantidade de habitantes. Todos têm que ser iguais e tratar do planeta com o mesmo carinho, porque a natureza não perdoa. E nós estamos vendo o que tem acontecido, muitas queimadas, muitos incêndios, muita seca, muitos lugares que não chovia, chove demais, lugar que chovia demais, não chove mais. E nós precisamos, então, tomar uma atitude responsável como dirigentes políticos dos nossos países. Então, primeiro-ministro, eu quero lhe dizer que esse compromisso foi um compromisso assumido pelo Brasil, sabe, no encontro da COP27, e, inclusive, já pedi para a ONU que o Brasil se ofereceu para fazer a COP30 em 2025 no estado amazônico, ou no estado da Amazônia, ou no estado do Pará, para as pessoas terem dimensão. Quando se fala da Amazônia, as pessoas saberem o que é. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e orgulhoso de que o meu país retomou a sua habitual atitude democrática, conviver com o mundo. E Portugal é um parceiro histórico, é o nosso irmão, é a nossa pátria-mãe, e a gente precisa aprender a ter uma relação com Portugal, sabe, muito carinhosa, que eu tive quando era presidente e que pretendo voltar a ter com Portugal a partir do dia 1º de janeiro, quando eu estou esperando o presidente Marcelo e o primeiro-ministro Antônio Costa a comparecerem na minha posse no dia 1º de janeiro. É uma data difícil, porque é dia 1º de janeiro, mas é o dia que a minha Constituição garantiu a minha posse, e eu espero que vocês estejam lá. No mais, aí eu quero dizer para vocês que o Brasil voltou à normalidade. Eu vi essa semana os ataques que alguns ministros da Suprema Corte sofreram em Nova York, e eu não posso achar que isso faz parte da democracia. A democracia, ela tem compromissos
E ela exige que as pessoas tenham limites. E o Brasil, depois das eleições, precisa voltar à paz, precisa voltar a ser um país alegre. E o meu compromisso é tentar, a partir do dia 1º de janeiro, fazer com que o Brasil volte a crescer, fazer com que o Brasil volte a gerar empregos, fazer com que o Brasil volte a distribuir riqueza e renda e fazer com que o povo brasileiro volte a conviver democraticamente na diversidade. Era tão bom quando a gente fazia a campanha política no Brasil e a gente terminava os atos públicos, se encontrava com os adversários e tomava até uma cerveja junto. A gente não se tratava como inimigos, a gente se tratava como adversários. E nós queremos apenas isso. Nós queremos que a sociedade brasileira volte a reinar a paz, que a gente volte a conviver democraticamente na diversidade, porque sem tranquilidade não é possível fazer o país voltar a crescer, gerar empregos e distribuir a riqueza que o povo brasileiro precisa. Hoje nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome. Nós que tínhamos acabado com a fome em 2012, a ONU tinha reconhecido que o Brasil tinha saído do mapa da fome e hoje, primeiro-ministro, é uma vergonha. Um país que é o 3º produtor de alimento do mundo, um país que é o maior produtor de proteína animal do planeta Terra, você tem 33 milhões de pessoas passando fome. E vocês sabem que a minha luta é uma luta incansável. E eu disse, quando eu ganhei as eleições, a mesma frase que eu disse em 2003. A minha função é garantir que toda criança, que toda mulher e que todo homem possam tomar café, almoçar e jantar. Esse é um compromisso não programático, é um compromisso de fé, é um compromisso de vida, porque é um direito elementar as pessoas comerem as calorias e as proteínas necessárias para sobreviver. Então, meus companheiros jornalistas do Brasil e de Portugal, estejam certos que o Brasil vai voltar muitas vezes a Portugal. Nós temos uma cimeira para fazer, nós temos um encontro da CPLP para fazer, que há muito tempo não acontece, e nós temos o prêmio Camões para o nosso querido brasileiro e adorado em Portugal, Chico Buarque. Tá? Dito isso, estamos prontos à pergunta, e se tiver um pouquinho de água, eu agradeço. Estamos prontos para as perguntas. Boa noite, Tiago Contreiras, da RTP, aqui em representação dos jornalistas portugueses. Tenho 2 assuntos para ambos, sobre este virar de página nas relações entre os 2 países. Se já há data para a cimeira entre Portugal e o Brasil, que acaba de referir, se Portugal apoia a realização da COP30 na Amazónia e também se o Sr. Primeiro-Ministro vai estar presente na tomada de posse de Lula da Silva no próximo dia 1 de janeiro. Outro assunto, o polémico Mundial do Qatar. Já sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro faz tensão de estar presente. Eu gostaria de saber se Lula da Silva vai assistir a algum encontro da Candarinha e se a presença das altas entidades num país cujo regime não respeita os direitos humanos não é de alguma forma caucionar aquela realidade. Obrigado. Eu quero. Bom, foi muita pergunta. Vamos começar pelo princípio. Combinarei, obviamente, com o Presidente da República como é que estaremos representados na tomada de posse do Presidente Lula da Silva. Estaremos seguramente representados todos. Nós e todos os portugueses, qualquer que seja a forma da representação, mas falarei primeiro com o Presidente da República para o assistar. É de facto mesmo um virar de página. Nós há muito tempo que não tínhamos este encontro, esta proximidade, este carinho entre os responsáveis políticos de Portugal e do Brasil. Não temos tido aqui, bilateralmente, não temos tido na CPLP, não temos tido no mundo. O Presidente Lula disse, e bem, hoje a ONU não pode ser o que era em 1948, por isso nós temos defendido uma reforma do Conselho de Segurança e temos dito que um dos países que deve ser membro permanente do Conselho de Segurança é um país como o Brasil.
Mas para isso é preciso que o Brasil não esteja fora do mundo. E é por isso, ainda bem que regressa ao mundo, porque assim pode estar por direito próprio e ocupar o lugar que merece por direito próprio. A Amazónia é uma causa global. Como disse o Presidente Lula, de uma forma muito diplomática, não é uma responsabilidade exclusiva do Brasil. É uma grande reserva da humanidade e, portanto, deve ser uma responsabilidade coletiva de toda a humanidade. E se o Brasil pretende organizar a COP30 na Amazónia, seguramente com o nosso apoio contará, porque é muito importante que assim aconteça. E temos que estar juntos no espaço da CPLP, temos que estar juntos nas Nações Unidas, temos que estar juntos nas grandes causas globais e temos que estar juntos também no esforço que é preciso fazer para aproximar a União Europeia da América Latina em geral, do Mercosul em particular, e aqui é uma grande responsabilidade que Portugal tem, que o Brasil tem, porque, como países irmãos, como os pontos mais próximos de um lado e do outro do Atlântico, temos a obrigação de ajudar os nossos parceiros europeus, o Brasil ajudar os seus parceiros da América Latina, para estarmos todos juntos, porque é preciso esta grande força no Atlântico entre a Europa e a América do Sul. Eu não quero fugir à questão do Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo é onde é. Todos nós temos uma posição sobre o que é o Qatar, mas aquilo que faz com que a nossa seleção esteja naquele Campeonato do Mundo é que é uma das poucas seleções, aliás como a do Brasil, que conseguiu ser apurada para aquele Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo é lá. E quando formos lá, não vamos seguramente apoiar o Qatar, o regime do Qatar, a violação dos direitos humanos no Qatar, a discriminação das mulheres no Qatar. Não. Quando formos lá, vamos apoiar a seleção nacional. Vamos apoiar a seleção de todas as portuguesas e de todos os portugueses. A seleção que veste a bandeira. É essa seleção que nós apoiamos. Apoiamos no Qatar, apoiamos em França, apoiamos na Índia, apoiamos na China, apoiamos na Rússia, apoiamos onde a seleção estiver, é a nossa seleção e nós estamos sempre com a nossa seleção, porque a seleção veste a nossa bandeira e é a nossa representação. A única divergência que podemos ter mesmo com o Presidente Lula é quem é que vai ganhar a final. Olha, eu posso humildemente dizer a vocês que depois de 20 anos chegou outra vez a vez do Brasil voltar a ser campeão do mundo. Primeiro, porque algumas seleções importantes não estão bem. Segundo, porque um país que é tetracampeão não vai, que é a Itália. Terceiro, que o Cristiano Ronaldo não está jogando como há 15 anos atrás. Portanto, o Brasil tem muito mais chance de ganhar essa Copa do Mundo. Eu, sinceramente, eu nunca tive tão esperançoso que o Brasil ganhe a Copa do Mundo, mas se o Brasil não ganhar e Portugal ganhar, eu ficarei muito feliz, porque acho que Portugal, depois de ganhar a Copa Europa, merece ganhar uma Copa do Mundo. Por último, eu não sei qual é o critério que foi escolhido o Qatar. Eu não sei qual foi o critério. De qualquer forma, não cabe a gente julgar o critério, já foi escolhido, já está decidido, a seleção já está convocada, já estão treinando, e o que nós queremos é que os jogadores joguem bem para dar um espetáculo para todos nós. Lembrar ao primeiro-ministro que ontem o Macron já anunciou que apoia a COP no Brasil em 2025, porque também a França faz parte da região amazônica. Sim. A França tem a Guiana Francesa, que faz parte da Amazônia, e é uma parte grande de floresta. Se o Macron foi esperto e a França foi esperta, ele, inclusive, deve reivindicar o direito de começar a participar das discussões que nós fazemos sobre a preservação da floresta amazônica. No mais é isso. Eu estou feliz porque eu me sinto como uma pessoa que, junto com milhões de brasileiros, libertou o Brasil. O Brasil está respirando. As pessoas voltaram a respirar oxigênio puro. As pessoas estão com vontade de gritar, as pessoas estão com vontade de passear.
E é nesse momento eufórico do Brasil que eu espero que a seleção nos traga a Copa do Mundo. Bom, boa noite a todos. Caroline Ribeiro para a TV Cultura, representando aqui os colegas brasileiros de diversos estados do Brasil. Preciso dizer que somos muitos aqui de diversos estados. Presidente, a gente tem, o senhor acabou de mencionar, que vai trabalhar para fazer o Brasil crescer novamente, não é? A gente tem nos últimos dias um cenário aí de queda da Bolsa, de alta do dólar, e uma carta de economistas, apoiadores seus durante a campanha, preocupados com o cenário que possa ser, não é, diferente desse crescimento prometido. Então, gostaria que o senhor comentasse qual vai ser a sua política fiscal e como é que o senhor responde às críticas que foram feitas ao senhor ter feito essa viagem no jatinho de um empresário do setor médico privado aí que fez delação pela Lava Jato. Primeiro-ministro, com a mudança de governo do Brasil, para o senhor, quais são as perspectivas, não em termos de Portugal, mas em termos de União Europeia, então, a partir de 2023? Muito obrigada. Agora, primeiro, eu queria dizer da minha alegria de ter... Eu ainda não li a carta, mas eu fiquei feliz quando companheiros me ligaram dizendo que tinha tido uma carta de pessoas importantes, inclusive de ex-ministros, sabe, me alertando dos problemas econômicos e aconselhando. Eu sou um cara muito humilde e eu gosto de conselho. E se o conselho for bom, você pode ter certeza que eu sigo. A segunda coisa é que, de vez em quando, aparecem umas notícias na imprensa, aparece um nervosismo na Bolsa, que não há explicação de ser. Eu vou apenas contar uma coisa para a imprensa brasileira e para a imprensa portuguesa. Eu, quando ganhei as eleições em 2003, o Brasil tinha uma inflação de 12% ao mês. O Brasil tinha um desemprego de 12% ao mês. O Brasil tinha uma dívida pública interna de 60,5% e o Brasil tinha uma dívida com o FMI. Ao terminar no meu governo, a inflação estava a 4,5%, a dívida nossa tinha caído de 60,5% para 37,7%, o Brasil tinha pagado a sua dívida com o FMI, o Brasil tinha emprestado 15 bilhões de dólares para o FMI e o Brasil tinha feito uma reserva de 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta o Brasil até hoje. Portanto, eu fico, às vezes, chateado quando eu vejo sinais de que, olha, qual é a política fiscal. Primeiro, eu tenho dito que ninguém tem autoridade para falar em política fiscal comigo, porque durante todo o meu período de governo, eu fui o único país do G20 que fiz superávit primário durante todos os 8 anos do meu mandato. Eu aprendi com a minha mãe, que era analfabeta, que a gente só pode gastar o que a gente tem ou o que a gente ganha. Mas se a gente tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo, que a gente faça com responsabilidade para que o país possa voltar a crescer. Então, eu vou cuidar do povo brasileiro com muito respeito, com muita autoridade. Eu quero dizer alto e bom som. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. E eu vou cuidar desse povo como ninguém jamais cuidou. Eu vou voltar a fazer eles sorrir. Eu vou voltar a aumentar o salário mínimo todo ano. Eu vou voltar a gerar emprego nesse país. E nós vamos voltar a ser responsáveis do ponto de vista fiscal, sem precisar atender tudo que o sistema financeiro quer. Eu fui eleito para cuidar de 215 milhões de brasileiros e, sobretudo, das pessoas mais necessitadas. E eu já dei demonstrações de que responsabilidade fiscal a gente aprende dentro de casa. E eu aprendi com a minha mãe e eu tive responsabilidade fiscal. Portanto, não há nenhuma razão para esse medo, não há nenhuma razão para essa flutuação da Bolsa. É importante que a gente apenas tome cuidado para não ser vítima da especulação. É importante que a gente saiba disso. A segunda coisa é sobre a minha viagem. Eu, sinceramente, eu sabia que essa pergunta ia vir. E eu, então, queria, bem-humorado, te responder. Primeiro, eu fui convidado pelos sindicatos, pelos partidos, pelos governadores da Amazônia para ir na COP27. E os estados não podiam arcar com a minha despesa. Segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou, que eu fiquei muito orgulhoso, mas também não pagava a minha despesa. E eu tinha um amigo que queria ir na COP, ele tinha um avião. E eu fui com ele, um avião novo, de boa qualidade, com muita segurança, porque é importante lembrar
que um presidente eleito tem que cuidar da sua segurança, sobretudo num país em que você tem bolsonaristas raivosos se espalhando pelo mundo afora. E você sabe que segurança é uma coisa séria e quem tem a responsabilidade de cuidar somos nós. Se o Estado brasileiro fosse democrático e a gente tivesse um presidente responsável, quem sabe ele tivesse oferecido um avião da FAB para me levar. Mas não ofereceu, paciência, eu sou grato ao meu amigo que foi comigo e me emprestou o avião. E eu espero que ele esteja disposto, em outras oportunidades, antes de eu assumir a presidência, porque depois eu não posso, se eu tiver alguma viagem e ele quiser me emprestar o avião e ir junto comigo, eu vou agradecer. Na União Europeia, o Brasil, partilham os mesmos amor à liberdade, o mesmo respeito pela democracia e a mesma convicção de que a prosperidade deve ser partilhada, porque só assim é que é justa. O mundo tem vivido nos últimos anos um período económico muito difícil. Tivemos 2 anos de gravíssimos de pandemia. Estamos agora a ter os telhaços e as consequências de uma guerra que tem que rapidamente acabar, que tem que dar espaço à paz e temos que reanimar a economia do mundo, porque é a economia do mundo reanimada que gera emprego, que gera rendimento, que dá perspectivas aos jovens para o futuro, que nos permite a todos termos finanças públicas sãs e, ao mesmo tempo, termos sociedades que se modernizam, que protegem o ambiente. E, para isso, é fundamental que a Europa, o Brasil e a América Latina trabalhem em conjunto. E eu tenho muita esperança que o próximo ano, 2023, marcado pela presidência de Lula da Silva, que vai ter, no segundo semestre, a presidência da Espanha na União Europeia, seja um momento de grande encontro, de reencontro entre a Europa e a América do Sul em geral e com o Brasil em particular. E acho que Portugal e o Brasil têm uma grande responsabilidade de ajudarem os seus vizinhos, de ajudarem os seus parceiros da região a encontrarem-se e a superarem as dificuldades. Sabemos que não é fácil, sabemos que o Mercosul tem interesses próprios, que a União Europeia tem interesses próprios, mas o interesse do mundo mesmo, o interesse de todos os europeus e de todos os latino-americanos é que o Mercosul e a União Europeia sejam capazes de superar as divergências e de se encontrarem num ponto de entendimento para benefício mútuo dos seus povos. E, se o fizerem, todo o mundo ficará agradecido, porque juntos a Europa e a América Latina são um grande motor para a economia mundial. Olha, eu quero dizer ao primeiro-ministro que esse é um dos compromissos meus de campanha de concretizar o acordo Mercosul-União Europeia. Esse é um compromisso. E dizer que na minha viagem aqui eu vim aprender. Eu vim aprender com a esperteza política do presidente Marcelo e vim aprender com o primeiro-ministro Antônio Costa, porque ele inventaram uma tal de geringonça, que era o que a gente sabia, ganhou as eleições, sabe? Depois consertou a economia portuguesa, depois eu vi a notícia de que ele ia perder, que não estava dando certo, e o que aconteceu foi que ele sozinho ganhou e fez maioria. Então eu vim aqui também para aprender o sucesso desses dois, do presidente e do primeiro-ministro, para ver se a gente consegue fazer o mesmo no Brasil e dar certo. É isso que eu vim aqui também aprender e agradecer ao companheiro Antônio Costa. Muito obrigado. E como diria o Chico, vai ser bonita a festa, pá. Aí está. O presidente Lula continua falando. A sua é de boa cepa. Vamos lá. Eu queria perguntar sobre essa questão dos militares. O ministro da Defesa... Mais um. Bem, rapidamente, o ministro da Defesa continua tuitando questões sobre o golpe. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou um pedido para que ele fosse investigado. Há militares ainda
tuitando, defendendo, ou se não dizendo nada em relação ao que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, esse crescimento dessas manifestações agressivas, e o senhor até agora não criou o GT de trabalho do Ministério da Defesa. A pergunta é, como é que o senhor está vendo essa posição dos militares e se essa demora em criar o grupo de trabalho da defesa tem a ver com algum tipo de receio do que os militares possam fazer? Primeiro, não tem nenhum receio. E as coisas são criadas de acordo com, o tempo necessário para criar. Eu estou voltando para o Brasil amanhã. A partir de segunda-feira, terça-feira, eu vou assumir, a minha tarefa de coordenação geral. Vou tentar trabalhar a ideia de começar a montar o governo e vou criar os grupos de transição que falta ser criado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu nunca tive nenhum problema de conviver com as Forças Armadas brasileiras. Aliás, eu tenho o prazer de dizer que eu vivi um momento excepcional com as Forças Armadas brasileiras, inclusive sendo o presidente da República que mais investiu na recuperação das necessidades das Forças Armadas brasileiras. Eu só queria lembrar ao povo brasileiro, ao povo português, que quando eu tomei posse, dia 1º de janeiro de 2003, as Forças Armadas liberavam os soldados às 11 horas da manhã porque não tinha dinheiro para comprar o almoço dos soldados. E nós não só recuperamos o poder de alimentar dos nossos soldados, porque soldado com fome não vale nada. Era preciso que eles comessem, era preciso que a gente adotasse o pagamento do salário mínimo que ele não recebia, e era necessário que a gente reequipasse o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. E nós reequipamos e eles sabem disso. E eu nunca tive problema com nenhum militar durante todos os meus 8 anos de governo. Então, eu não me preocupo com o que está falando o general Braga Neto. Não me preocupo. Me preocupa é que o comando das Forças Armadas está muito tranquilo. O comando das Forças Armadas me conhece e, no momento certo, eu vou indicar quem será o comandante da Marinha, quem será o comandante da Aeronáutica, quem será o comandante do Exército. E aí o Brasil vai voltar também à normalidade na relação entre as Forças Armadas e o governo. Eu nunca pensei em ter problema e não acredito que eu tenho problema. E também eu não deixo me basear por futrique e por Twitter. Não me deixo entusiasmar, não levanto 3 horas da manhã para ver Twitter, não vejo o Twitter depois das 10 horas da noite. Eu prefiro ver as notícias sérias que as pessoas falam, aos olhos de 215 milhões de brasileiros. Pode ficar tranquilo que as Forças Armadas brasileiras têm um compromisso constitucional e eu tenho certeza que eles irão cumprir como já cumpriram durante o meu primeiro mandato. No mais, obrigado, gente. Bom jantar! Aí está o fim da entrevista coletiva lá em Lisboa.